VP News. Notícias, informações, denúncias, entretenimento e tudo o que a população precisa saber. Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Planar serviços funerários. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Visão Net, conectada ao seu mundo. Bom, pessoal, hoje, mais uma vez, nós aqui na Voz do Povo, né, trouxemos hoje aqui o Divair, né? O Divair está sempre aí lutando por um Arapoti melhor, né? Como vereador, como presidente aí do Conselho de Saúde e agora faz parte aí do Conselho de Turismo. Boa tarde, Divair. Obrigado aí por atender aí a solicitação aqui do Voz do Povo. E fala um pouquinho pra gente aí, você mandou um documento pra gente aí falando dos pontos turísticos da cidade. Então fala um pouquinho desse novo trabalho seu aí. Então, boa tarde, Zé Adão, boa tarde a todos os seguidores, né, do Voz do Povo. O Conselho de Turismo, José Adão, a gente vem tentando agora, por conta da pandemia, retomar a questão do turismo no município. Lógico que a gente sabe que somente a hora que terminar a pandemia que a gente vai conseguir voltar à normalidade, mas a gente não pode ficar parado, né? A gente tem que começar a apontar já coisas para o futuro. Uma coisa que a gente percebeu, tanto nas redes sociais, até no Conselho de Turismo chegou isso. Por exemplo, a pessoa vai na Cachoeira do Chico. Aí uns falam Cachoeira do Chico, outros falam Cachoeira Fontana. E aí a gente percebeu o quê? A necessidade de a gente ter alguma coisa que diga qual que é o nome daquele lugar e mais ou menos uma história, uma pequena história daquele lugar, por que se chama aquilo e tal. Aí foi que surgiu a ideia de fazer esse documento. Como eu tenho uma formação em história e conheço relativamente bem a região, eu me propus a fazer esse documento, né? E aí a gente acabou sistematizando todos os pontos turísticos e eu acho assim muito importante. São pontos turísticos, alguns outros pontos são históricos e são culturais também, porque eu acho que a gente tem que unir essas três coisas: o turismo, a cultura e a preservação. Então, por isso que a gente fez esse documento. Divair, então fala um pouquinho aí de alguns pontos. Eu vi que você sempre está postando fotos aí lá das cachoeiras, também lá do Chico Fontana, né? Acho que é esse o nome. Também ali da barragem da usina. Sempre você tá postando fotos que você visita. Fala um pouquinho aí desse trabalho seu. Certo. Então, vamos falar da barragem da usina velha, da usina nova. Essa barragem, ela foi construída mais ou menos, a gente não tem ainda um dado certo dela, mas ela deve ter sido construída mais ou menos na década de 1920 e 1930. Ela foi construída para abastecer a fábrica de papel, né? Na época estava iniciando, né? A indústria da fábrica de papel iniciou em 1920. E aí foi construída essa usina, que foi a segunda, por isso que ela se chama usina nova, porque já existia a usina velha, que fica aqui próxima da fazenda do Tigre, né, conhecida como Mané Lobo, onde tem a outra cachoeira. Então a barragem da usina velha, aliás da usina nova, ela eu considero assim uma grande obra de arte, né? Porque se a gente imaginar que na década de 1930... Só para as pessoas entenderem, que você falou da construção da fábrica, certo. Mas é da fábrica velha, né? Da fábrica mãe, né? É da fábrica mãe, senão... A fábrica, nós não estamos falando da Empacel, né? Existiu a fábrica de papel, que hoje praticamente não tem mais nada, e para abastecer com energia elétrica foi quando foram construídas duas usinas. Primeiramente na década de 1920, o que a gente chama hoje de usina velha, que fica aqui na estrada que vai para a Ventania, onde tem duas cachoeiras, né? A Cachoeirinha e a Cachoeira do Tigre. E a usina nova foi construída no Rio das Cinzas, que daí fica mais próximo quando você já está próximo ali do Rio Perdizes, a entrada dela. Eu considero uma obra de arte porque eu imagino, hoje nós temos tecnologia para fazer pontes sobre o mar, mas eu imagino na década de 1930 as pessoas fazendo uma barragem daquele tamanho e complexa daquela forma, e até hoje ela tá perfeita.
Então, esses dias eu fui lá, tinha chovido bastante, a água estava cobrindo toda a barragem, né? Tem até umas fotos que eu passei para vocês. É uma visão linda, e tem todo o rio ali, porque a usina ainda existe lá, né? Só que a usina, os restos da usina, né, ainda existem, as ruínas, só que ela está dentro da propriedade da Arauco, né? Então a gente não tem acesso, porque a ponte que ligava, a ponte não existe mais. Mas por exemplo, tem uma questão histórica também ali, né? Existia toda uma povoação em volta, muitas pessoas trabalharam, viveram, moraram ali. Então, além da questão da beleza natural, tem a questão também da história, que eu considero que é importante a gente resgatar e preservar. Mas aquilo ali faz parte da Arauco. A Arauco é proprietária das terras que dividem, né? Mas a usina, na verdade, hoje, onde está a usina, pertence à empresa Arauco. E isso não tem como fazer um trabalho aí para fazer um tombamento? Eu solicitei, Zé Adão, acho que no ano retrasado, quando eu ainda estava na Câmara, eu iniciei um trabalho para a gente tombar aquilo para o patrimônio histórico de Arapoti. Por conta da pandemia também, o conselho que avalia isso, que é o Conselho de Preservação do Patrimônio, ele não estava atuando. Agora, com a mudança de mandato também, ele teve que ser refeito. Me parece que agora ele vai voltar ativa. Aí é uma das coisas que a gente quer levar para o tombamento, né? Porque eu acredito assim que é uma coisa importante a gente manter aquilo lá, tanto pela questão, como eu disse, de turismo, também pela questão de manutenção da nossa história. Nós falamos aí de uma coisa grande. Vamos falar de uma coisa bem simples que ninguém presta atenção, mas que você colocou aqui: os arcos do Estádio Municipal Bianor Nunes. Os arcos do estádio Bianor Nunes, né, é até interessante porque estão muito próximos da minha casa, até da rua Abrão Antônio. Eles ficam na rua Saladino de Castro. Quando o estádio foi construído na década de 1960, aqueles 3 arcos eram os 3 portões, as 2 bilheterias, né, que são os arcos menores, e o arco maior é onde era o portão. Quando terminava o jogo, abria para o pessoal sair. Quando foi feito a reforma do estádio, que tem hoje o formato que nós conhecemos, foram mantidos os arcos. Então também é outra coisa que está no centro da cidade e que muita gente passa por ali e até nem entende, né, por que aqueles 3 arcos estão ali. Então também eu coloquei isso, e eu acho assim, um marco histórico do nosso município e que deve ser preservado, e as pessoas, as gerações de hoje e as gerações futuras devem saber como que aquilo chegou até nós, né? Porque eu sempre acho o seguinte: quando você não conhece o teu passado, é difícil você conseguir fazer um bom presente, e pior ainda, você conseguir fazer um futuro bom. Então eu acho que preservar a história nossa é importantíssimo, e esse é um dos objetivos desse material que a gente preparou. Eu também estou vendo aqui Cachoeira do Padre. Onde que fica isso? Porque, falar a verdade para você, eu nunca tinha ouvido falar. A Cachoeira do Padre foi uma das últimas que eu conheci. Existe o distrito do Caratuva, né, que fica a 55 quilômetros aqui da cidade. Ela fica numa propriedade particular, né, do seu Gumercindo, e é um espetáculo também, porque a água desliza sobre a pedra, ela não cai. A água é pouca água e é muito alta. Eu acredito que ela deve ter em torno aí de uns 40 metros de altura. Então a água vem deslizando e cai ao pé da pedra. Então é um espetáculo muito bonito. E tem uma lenda em torno dela de que padres, provavelmente padres jesuítas, estiveram ali no século 17, do século 18, e esconderam ouro nas pedras. Inclusive já teve gente de São Paulo que veio ali com equipamento e tal, e dizem inclusive que com esse equipamento se detectou a probabilidade de existir metal ali mesmo, metal precioso. Mas é uma lenda, né? E aí acabou se chamando Cachoeira do Padre por conta disso, porque acredita-se que ali os padres habitaram aquela região, né? Próximo dali, inclusive, tem a Gruta dos Jesuítas,
que é no Cerradinho, que também existe a lenda de que os padres jesuítas estiveram no século 17 e 18, ou 18, né? Estiveram por ali, e aí tem a lenda que guardaram ouro. Então tem várias coisas assim, mas primeiro, é um lugar muito bonito, vale a pena a gente conhecer pela beleza, e ainda tem essa questão da história, né, que eu acho que também vale a pena. Outra situação que você colocou aqui no seu documento, que todo mundo passa, mas muito pouca gente olha, é a capelinha ali do Rio das Cinzas, que na verdade há muito tempo atrás, quando a gente frequentava a beira de rio, a gente sempre via lá, mas hoje assim as pessoas parece que não dão muita atenção. A capelinha, eu não consegui ainda levantar toda a questão histórica dela, mas o que se sabe dela é que na década de 50, né, o nome do proprietário ali era o Nil Lopes, né, ele era esposo da Dona Olímpia, e eles tinham um comércio naquela região ali do Rio das Cinzas, porque ali onde hoje, quando você chega no rio passa o Rio Perdizes, que tem a capelinha, do lado esquerdo tem uma entrada que vai para o Joaquim Murtinho. Aquela era uma estrada muito utilizada, né? Saía lá em Piraí do Sul. Hoje praticamente ela não é utilizada mais. Então ali existia um comércio dessa família, e aí o que aconteceu? Tinha uma capelinha de madeira, muito rústica, e aí pegou fogo nessa capelinha, fizeram outra, acabou pegando fogo também, e aí fizeram a que existe hoje. Nós não temos assim exatamente quando que ela foi construída. Recentemente ela foi restaurada pela filha da Dona Olímpia, né, a Dona Teresa, que está viva, tem 90 e poucos anos. Ela restaurou a capelinha, e ali era um lugar que o pessoal vinha rezar. Inclusive tem relatos que algumas pessoas fizeram promessas ali. Lógico, cada um acredita, tem a sua crença, e a gente tem que respeitar, mas tem relatos de pessoas que foram ali, fizeram orações, conseguiram algumas curas. Então é uma coisa histórica. E atrás da capelinha tem um lugar fantástico, né, que é uma queda d'água bonita do Rio das Cinzas. Então o lugar une fé, une beleza natural e une história. Então também é nesse sentido que a gente fez o documento. Agora falar de uma, eu acho que você gosta dessa parte. Falar aí da casa, acho que é a casa dos poloneses, acho que dos espanhóis. Né? Fala um pouquinho também. A casa dos espanhóis, ela fica bem próxima da cidade aqui, logo após o posto da Polícia Rodoviária, naquele trevo grande ali, virando à esquerda da rodovia, você já avista uma linha de pinheiros, e ao fundo da linha de pinheiros tem uma casa construída em madeira. Ela foi construída na década de 1930, 1940. O construtor, aliás, o dono da propriedade ali era o seu Domingos Alvarez. Ele construiu a casa, era a casa de morada deles, e era o armazém também. Ali, na verdade, era o point da colônia, que existia uma colônia polonesa e uma colônia espanhola, juntos ali no quilômetro 34 e no Capão Bonito. Então o pessoal se reunia ali, o pessoal comprava ali, e uma coisa assim que é muito interessante, quem construiu a casa foi o seu João Rogenski, que era polonês. E quem mandou fazer a casa foi o seu Domingos Alvarez, que era espanhol. Então ali uniu duas etnias que na década de 1910 até 1940 foram duas etnias, né, duas descendências que colonizaram Arapoti, né? Porque a gente tem que pensar nisso também, né? Dá a impressão assim que Arapoti, quem conhece Arapoti hoje pensa que tudo já começou desse jeito. Não, esse pessoal chegou aqui em 1910, quando não existia nem estrada de ferro aqui, alguns, e ajudaram a construir Arapoti. Lógico, com o tempo foram agregando outras pessoas que vieram, né? Na década de 60 nós tivemos holandeses, então tudo isso ajudou a construir Arapoti, cada um colocou o seu tijolinho ali para essa construção. Então a casa dos espanhóis, eu por exemplo sou descendente de espanhol, tenho inclusive cidadania espanhola.
e eu gosto muito de ver aquele lugar, porque assim, ele traz a memória o sofrimento que essas pessoas tiveram. Eu imagino, por exemplo, esses imigrantes que saíram da Espanha, da Polônia, da Itália, e vieram para o Brasil viajando 40, 50 dias de navio para chegar aqui numa terra que eles nunca viram na vida. Hoje em dia a gente entra na internet e você vê com facilidade em qualquer lugar do mundo. Naquela época, no máximo você via uma fotografia. E até o pessoal conta, né? Eu já vi relato de alguns imigrantes que quando eles iam comprar as terras mostravam uma foto do lugar bonito. Quando chegava aqui era totalmente diferente, né? Então tem toda essa história. A Casa dos Espanhóis guarda toda essa história que é interessante, né? Arapoti, coisa que eu até não coloquei isso no documento porque não era objetivo, mas por exemplo, a mesma pessoa que fez a ferrovia do Contestado na divisa de Paraná-Santa Catarina, que gerou a Guerra do Contestado, o mesmo que fez a ferrovia Madeira-Mamoré lá no norte do Brasil, foi o mesmo que fez aqui em Arapoti. Foi o Percival Farquhar, que era um empresário estadunidense e que tinha concessão de todas as ferrovias do Brasil. A fábrica de papel, por exemplo, foi começada nessa época também. Então tem toda uma história de Arapoti que a gente precisa resgatar, que a gente precisa contar para a juventude, contar para os mais novos, para que eles saibam, né, como que surgiu Arapoti, como que nós chegamos até aqui. Eu acho isso muito interessante, muito legal. E quando a gente trabalha com a questão do turismo, Zé, a gente também está trabalhando a questão de geração de renda para Arapoti, porque o turismo, a gente sabe, eu não vou conseguir, por exemplo, só com o turismo gerar emprego em Arapoti, só com ele não, mas eu tenho que fazer do turismo uma forma de geração de renda para as pessoas. Por exemplo, um garoto que tem 20 anos, de repente ele está estudando, mas ele tem um tempo livre, ele pode fazer um curso de guia de turismo e nas horas vagas dele, por exemplo, vem uma pessoa de Curitiba, ele pode levar a pessoa para conhecer a Cachoeira do Chico. Ele vai cobrar o valor dele ali, vai gerar renda para esse garoto. Outra coisa, quando o turista vem para Arapoti, ele vai deixar renda aqui em Arapoti. Ele vai abastecer o carro, ele vai fazer lanche, ou ele vai almoçar, ou ele vai pernoitar. Tem casos aqui de pessoas que pernoitam. Nós temos, por exemplo, a igreja, hoje agora é Santuário de São João Batista, que está na Rota do Rosário. Já recebeu várias excursões para visitar a igreja. Então, tudo isso vai ajudar a girar o comércio no nosso município. Então, é uma das pontas que a gente tem que trabalhar para a gente melhorar o nosso município. Não, eu sempre falo isso, não pode ser a única, mas é uma das pontas que a gente tem que vai gerar renda em Arapoti. Divair, já que você falou aí da Rota do Rosário, existem várias capelas, igrejas aí no município que também fazem parte da história. Fala um pouquinho também aí. Nesse artigo que eu fiz, eu falei do Cerrado das Cinzas, né? O Cerrado das Cinzas é histórico porque o município de Arapoti começou no Cerrado das Cinzas, né? Lá no início do século XX, né? 1909, por aí, foi instalado o distrito. Antes já existiam moradores ali. E a igreja do Cerrado, ela guarda a imagem de Nossa Senhora do Carmo, que é uma imagem assim que ela tem várias lendas em torno dela e uma coisa assim que chama atenção, né? Ela é uma santa feita de madeira e ela é articulada, então eles trocam roupa nela. Então todo ano, em julho, quando é a festa de Nossa Senhora do Carmo, é trocada a roupa da santa. Ela tem inclusive um guarda-roupa com todos os vestidinhos dela. É uma coisa assim muito interessante, muito legal de a gente conhecer. Outra coisa que eu cito no livro na igreja do Capão Bonito existe um quadro da padroeira da Polônia, que é Nossa Senhora de Czestochowa. No Brasil é Nossa Senhora do Monte Claro. E esse quadro, o quadro por si seria simplesmente um quadro,
Mas no verso do quadro existe uma inscrição em latim feita de próprio punho pelo cardeal Wyszynski. Isso foi feito na década de 1970, quando o padre aqui em Arapoti era o padre José Pittel, que era polonês. Ele foi até a Polônia e trouxe esse quadro com uma dedicatória, digamos assim, do cardeal Wyszynski. O cardeal Wyszynski, para a gente ver a importância do quadro, o cardeal Wyszynski era o cardeal primaz, ou seja, o principal cardeal da Polônia, quando o Papa João Paulo II, que era polonês, foi eleito Papa. Então, aquele quadro guarda também toda uma história em torno dele. E também eu cito aí, na questão ainda religiosa, né, a igreja evangélica reformada, né, da colônia holandesa, que também tem um projeto arquitetônico muito bonito. Ela tem um piano de tubo, que é uma coisa rara de você ver hoje em dia. E esse piano, inclusive, foi feito pelo Dirk Cole, que é maestro, né? Hoje ele não mora mais em Arapoti, a família ainda mora aqui, né? A família Cole, que também, assim, ouvir aquele piano é uma coisa fantástica, uma coisa linda. Então tem muita coisa bonita para a gente ver em Arapoti, tem muita coisa curiosa, histórica, que a gente pode resgatar, que a gente pode contar, e que vai trazer alegria para as pessoas. Os jovens, quando conhecerem essas histórias, vão se sentir pertencentes a Arapoti. Então eu acho que tudo isso é importante para a gente elevar a autoestima do povo arapotiense, porque às vezes a gente vê assim, muitas pessoas de Arapoti assim, cabisbaixas, pensando que Arapoti não tem nada de belo, não tem nada de bonito. Arapoti tem muita coisa boa. E temos problema? Tem. Todo lugar tem problema. Mas nós temos muitas coisas boas, e a gente precisa resgatar isso e mostrar para as pessoas que existe. Por exemplo, um caso bem simples. Na Vila Romana tem a bica d'água. É uma coisinha simples, mas é bonita. Foi restaurada pela prefeita Nerilda, né, no mandato anterior. E ficou um negócio bonito, e tem história ali também, né? Quantas mulheres lavaram roupa ali, o córrego Lajadinho na Vila Romana, quanta história tem ali, quantas mães criaram seus filhos lavando roupa na beira daquele córrego, né? E hoje as pessoas quase não dão importância. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração para entender por que nós chegamos até aqui. Nós não estamos aqui por acaso, muita gente antes de nós esteve aqui. Para nós encerrar, fala um pouquinho aí também lá do cânion aí do Cerrado aí, essa imagem maravilhosa aí. O cânion do Cerrado, eu até brinquei uma vez com o Pedrinho, foi proprietário ali, né, daquelas terras uma época, foi do pai dele também. Pedrinho Rogenski. E eu brinquei com ele uma vez, né? Eu falei, se eu tivesse dinheiro e fosse dono disso aqui, eu ia fazer um teleférico de ponta a ponta aqui, né? Para atravessar de bondinho por cima do cânion. Porque eu considero assim um dos lugares mais bonitos que a gente tem na região, não só em Arapoti. E tem um rapaz que ele trabalha na escola do Cerrado das Cinzas. A mãe dele, se não me engano, é arqueóloga. E ela esteve aqui em Arapoti e ela fez uma análise daquilo ali. E segundo essa análise, essa região nossa aqui era do Oceano Pacífico. Aí quando surgiu a Cordilheira dos Andes, nós estamos falando isso de milhares e milhares de anos atrás, quando surgiu a Cordilheira dos Andes, o que aconteceu? As águas do Pacífico foram para um lado e do Oceano Atlântico foram para outro. E aí, hoje, então, aquilo ali, Arapoti foi mar, né? Isso há milhares de anos. Inclusive aqui onde hoje é o colégio, o CEP, né, o antigo colégio agrícola, foram encontrados fósseis de vários animais marinhos, o que prova essa tese que Arapoti foi mar. O que a gente não sabia é que tinha sido do Oceano Pacífico, né? A gente sempre imaginou que fosse do Atlântico, né? Mas segundo esse estudo, o Cerrado das Cinzas e o cânion era um fundo de mar do Oceano Pacífico. Então, e passar por dentro do cânion é uma coisa muito bonita. Nós fizemos, antes de começar a pandemia, foi até a última caminhada que a gente fez aqui, organizada pelo Bora Caminhar, que a gente foi até o sítio do Joaquim e da Zenaide, né, que fazem turismo rural, e a gente passou por dentro do cânion. É assim uma experiência fantástica, que vale a pena a gente fazer isso. Mais alguma coisa que você queira deixar aí para a população?
Eu deixo um apelo assim para a população, né? De a gente preservar esses lugares, os rios, as cachoeiras, porque a gente deve usufruir disso agora e a gente tem que preservar para quê? Para que lá no futuro nossos filhos, nossos netos e outras pessoas que virão depois de nós também utilizar isso e conhecer essas belezas, né? Porque se a gente não preservar agora, depois não vai ter mais nada. Eu estive esse dia na Cachoeira da Fenda, fui no Rio Água Morna também, e a gente vê como diminuiu as águas. A Cachoeira da Fenda hoje ela está com praticamente 60% da água que ela tinha no passado. Então, para isso, o que a gente tem que ter? A gente tem que saber preservar as matas, saber preservar essas cachoeiras, os rios, não poluir. Então, isso eu acho que é importante. Porque uma coisa que muitas poucas pessoas sabem, a cachoeirinha, que eu considero assim nossa principal cachoeira, né? Porque ela deu origem ao primeiro nome de Arapoti. A cachoeirinha, ela nasce, sabe aonde, Zé? A cachoeirinha nasce na rua Moisés do Peão. Ela nasce, o burrinho, né? O córrego Burrinho, nasce ali, onde tem o gás ali do Carmo Felipe, mais ou menos por ali nasce o Burrinho, né, que é um riacho. E esse riacho é o começo da cachoeira, da cachoeirinha. Então para a gente ver a importância de às vezes não jogar lixo num córrego, né? Você está poluindo a cachoeira que está lá na frente. Então, assim, um apelo que eu faço à população de Arapoti, que a gente saiba preservar, que a gente vai ter sempre essas coisas boas, essas coisas bonitas, para a gente mostrar para as pessoas que vêm nos visitar e para aqueles que virão também, para nos ajudar a melhorar cada vez mais Arapoti. Então tá aí, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Por você sempre estar aí disposto a nos atender aí, quando a gente chama. VP News. Participe enviando sugestão de matérias ou denúncias pelo WhatsApp 43 99914 0404. VP News, fazendo parte da sua vida.